Fala pessoal, professor Márcio Acabe aqui falando para mais uma videoaula de bioquímica do exercício. Muito bem, hoje o nosso conteúdo serão os aspectos metabólicos da hipertrofia muscular. Portanto, os nossos objetivos serão conhecer o anabolismo muscular, compreender as atividades na síntese de proteínas, entender os mecanismos bioquímicos da hipertrofia muscular. Nossa metodologia, videoaula expositiva. Eu sou o professor Márcio Acabe e vamos lá. Muito bem, pessoal, então, na nossa aula de hoje falaremos sobre os aspectos fisiológicos da hipertrofia muscular, do anabolismo muscular. Ok, então existe aí uma grande procura por academias. Frequentemente essa procura está relacionada ao visual estético. A maioria dos casos são para buscar o aumento aí da massa muscular, principalmente por praticantes de musculação. A musculatura esquelética constitui o maior tecido do corpo humano, o maior compartimento proteico e supridor de aminoácidos em relação aos demais tecidos na situação da privação alimentar. O treinamento resistido, a musculação, ou seja, é considerada a atividade mais eficiente para a modificação da composição corporal pelo aumento da massa muscular. Mas existem alguns processos fisiológicos, metabólicos na eficácia desse desenvolvimento, da maximização para melhores resultados. É o que veremos nesta aula. Muito bem, quero iniciar essa aula mostrando esta imagem. Esta imagem talvez seja familiar só para alguns de vocês. E nesta imagem simplifica basicamente 80% do que se resume aí aos ganhos de massa muscular. Por que eu digo isso? Porque aqui nós temos ações dietéticas, ações na musculação, ações hormonais, e são através desses principais fatores que nós conseguimos aí atingir os objetivos dos ganhos de massa muscular, da hipertrofia. Por que isso? Porque se eu fizer isoladamente só a musculação e não tiver o aporte nutricional, o apoio da dieta, da ingestão de alguns macronutrientes, dificilmente eu vou conseguir ganhar músculo. Assim como a dieta isolada, se eu fizer só a dieta, fazendo a ingestão dos nutrientes, dificilmente, sem fazer o exercício, dificilmente eu vou conseguir ganhar músculo. Ok? E mesmo fazendo a musculação e fazendo dieta, mas se eu não tiver com os hormônios trabalhando positivamente, eu vou conseguir fazer músculo, mas eu não vou conseguir fazer músculo de forma eficiente. Então, um caminho, cada situação ela tem um papel coadjuvante nesse trabalho, e o sucesso desse trabalho é a combinação de todos esses fatores que irão maximizar os ganhos de massa muscular. Por que eu disse que aqui nós temos 80%? Porque 20% como um outro fator muito importante também para os ganhos de massa muscular é o sono. E aqui eu ele não está nessa imagem, mas já adianto que o sono ele tem função reparadora e construtora. Nesse período do sono, pessoas que não conseguem ter
uma boa noite de sono. Na realidade, uma qualidade de sono noturno também coloca aí em xeque a maximização dos resultados na hipertrofia muscular. Muito bem, então nesta imagem aqui nós temos vários caminhos que irão chegar numa ativação de um mecanismo dentro lá do miócito, dentro da célula muscular, que é a mTOR. Já deixei em evidência aqui. A mTOR é o mensageiro que vai fazer com que nós tenhamos qualidade na síntese de proteínas. A síntese de proteínas ela não depende exclusivamente da ingestão proteica, mas também de toda a ativação já mencionada nesta imagem. A mTOR é uma via de sinalização canônica que integra nutrientes como os aminoácidos, principalmente os aminoácidos, né? E o treinamento resistido, ou seja, a musculação, para controlar a tradução do RNA mensageiro relacionada à síntese de proteína, consequentemente hipertrofia muscular. Então toda a ativação do mTOR, quanto mais eu conseguir usar mecanismos que faça estímulo de mTOR, eu tenho maior síntese de proteína. Toda a proteína sintetizada no meu músculo, eu terei melhores resultados no volume muscular. A gente vai abordar então cada condição para entender esse mecanismo num todo. Muito bem. Nesta imagem nós temos o sarcômero, né, as fibras, uma imagem aumentada da fibra muscular. Né, dá para perceber todo o alinhamento aqui bem linear das fibras musculares antes de um treinamento resistido. Já nesta outra imagem nós temos uma imagem bem desconfigurada. Isso é uma imagem de um pós-treino, ou seja, a fibra do pré-treino sofreu ali microlesões. Então, quando realizamos aí o treinamento resistido, né, a musculação na intensidade correta gera microlesões nas fibras musculares. Este processo ele desencadeia uma condição inflamatória necessário para reparação dessas lesões e posteriormente desenvolvimento dos músculos. Alguns fatores desse processo inflamatório ele é responsável pelo sinal que vai fazer com que o músculo seja reparado tanto pelo sono quanto pelo aporte nutricional. Muito bem, então, quando o indivíduo faz um estímulo, que é a membrana do miócito, membrana da célula muscular, nós fazemos um estímulo aqui nessa estrutura, e essa estrutura ela aciona o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai dar origem a uma ativação na COX-1 ou COX-2 e vai gerar prostaglandinas. Nesse caso é a prostaglandina F2-alfa. As prostaglandinas são responsáveis pelo aumento da sensibilidade da dor, é por isso que gera aquele desconforto tardio no dia seguinte, até 2 dias ou 3 dias depois, dependendo da intensidade do treinamento. Se a intensidade for muito alta e o indivíduo for um iniciante, essa assimilação ela gera febre, a quimiotaxia, né, atrai células do sistema imune para o sítio da inflamação, entre outros. O sinal para que esta seja produzida, a prostaglandina, se dá na membrana celular, que é o estímulo, né, e por meio de hormônios ou lesões, microlesões causadas pelo exercício neste caso. A partir da entrada do cálcio
no citoplasma, a fosfolipase A2, neste caso, converte o fosfolipídios e da membrana celular em ácido araquidônico, conforme está aqui na imagem. Então surge a atuação de uma importante enzima chamada de ciclooxigenase 1 e 2. Nada mais é representado pela COX-1 e a COX-2, que irá converter o ácido araquidônico em prostaglandinas e subunidades. A enzima COX-1 está presente em todas as células do nosso organismo, enquanto a COX-2 só estará presente onde existir o processo inflamatório. Os anti-inflamatórios têm basicamente o mesmo mecanismo de ação, que é inibir a COX, impedindo a formação das prostaglandinas, reduzindo os sinais do processo inflamatório instalado no indivíduo. Isso é uma condição do qual eu não aconselho, né? As pessoas vão fazer musculação e gera aí esse sinal, toda essa cascata do processo inflamatório, né? Geração de prostaglandina. Isso aí em 1, 2, 3 dias no máximo, dependendo do grau da intensidade, o próprio corpo trabalha em função da recuperação das fibras musculares danificadas pelo exercício. A gente precisa deixar muito bem claro sobre microlesões causadas pelo esforço e lesão muscular. As microlesões causadas pelo esforço físico, ou seja, principalmente no início, quando a gente decide praticar exercício físico, aí os nossos músculos estão basicamente aí, podemos dizer que adormecidos, e quando ocorre o estímulo devido à intensidade é superior ao que o músculo está habituado corriqueiramente, aí gera todo esse processo inflamatório causando dor tardia. Fazer o uso de anti-inflamatório, isso inibe todo o processo de adaptação muscular, tá? Até mesmo porque quando você volta no dia seguinte para o seu treinamento, ainda sob o efeito dos anti-inflamatórios, você pode sim ocasionar uma lesão devido à musculatura estar totalmente ali sobre o efeito desse medicamento. Então, voltando à imagem inicial aqui, que é o nosso esquema geral do processo de hipertrofia, quando você faz ali seu treinamento resistido, ou seja, sua musculação, na contração muscular gera o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele vai fazer o estímulo de mTOR. Tá? A própria contração muscular ele estimula a KT e a KT estimula mTOR. Esse mecanismo de estímulo de mTOR causado pelo exercício físico na contração muscular e o ácido araquidônico faz com que o estímulo de mTOR aumente sua síntese de proteína. Quanto maior o sinal anabolizante, maior a síntese proteica. Quanto maior a intensidade do treino, maior o sinal, maior a síntese de proteína. Muito bem. Dando continuidade aqui, o exercício resistido ele também tem uma ativação de alguns hormônios. Neste caso, a musculação ele vai estimular a produção do IGF-1, que é um hormônio do fator de crescimento, similar à insulina, né? Muito parecido com a insulina. E além do IGF-1, ocorre também o estímulo da produção do hormônio do crescimento, que é o GH. Esses dois hormônios, o IGF-1 tanto que o GH, vai estimular a PI3K, que é a fosfoinositol 3 quinase, que vai estimular a KT, mTOR, e aí você aumenta a síntese de proteína. Ou seja, o exercício resistido, o sinal do exercício resistido vai estimular a KT e mTOR, além de gerar o ácido araquidônico, também vai estimular a mTOR, nós temos também a produção de dois hormônios, só pelo fato do exercício físico, de você praticar o exercício físico, você vai estar estimulando ali
os dois hormônios, tanto GH como GF1. Então, o treinamento resistido para controlar a tradução do RNA mensageiro, né, o fator de crescimento similar à insulina tipo 1, que é o IGF-1. Esse hormônio é secretado pelo fígado em resposta ao hormônio do crescimento, ao ligar o seu receptor que ativa essa proteína PI3K, fosfininositol 3 quinase, que por sua vez leva à ativação do AKT. A ativação do AKT, tanto por estímulos mecânicos ou por fatores de crescimento, modula a ativação de mTOR. E mTOR vai estimular a sua síntese de proteína. Então, o exercício resistido tem uma participação bem curiosa aí, quanto na resposta hormonal quanto na contração dos músculos, para aumento da sua musculatura. Isso é muito importante. Então, fazer exercício com peso, tá? Para gerar músculo. Temos também a dieta. Nesta ocasião, a ingestão de macronutrientes, que são as proteínas e os carboidratos. Muitas pessoas se enganam achando que para o bom desenvolvimento muscular haveria necessidade de fazer a ingestão isoladamente da proteína. A proteína tem sim o seu papel, as suas principais funções no músculo é de reparar e construir. Mas nós temos uma ação também muito importante da ingestão dos carboidratos. Existe um estudo, então, de Deudic em 2005, Deudic e colaboradores, né? Em 2005, para que este processo da síntese de proteína ocorra de maneira eficiente, é necessária a concentração de insulina plasmática. A única forma de fazer com que a insulina seja produzida naturalmente é fazendo a ingestão de carboidrato. Então, quando você come sua glicose, o seu pâncreas identifica que essa glicose chegou na corrente sanguínea e o pâncreas vai lá e produz a insulina. Essa insulina é importante para estimular o processo através do consumo de carboidrato. A insulina ativa receptores de substrato de insulina, que ativa fatores de transcrição nucleares. Segundo Rogero e Tirapek, num estudo de 2008, a administração oral de leucina produz ligeiro transitório aumento da concentração de insulina sérica, fator que age também de modo permissivo para a estimulação da síntese de proteína no músculo através da ingestão de aminoácido. Muito bem. Falando então de aminoácido, aqui tem a ingestão de proteína, que todos nós já sabemos, os aminoácidos essenciais que chegam ali para que sejam utilizados. Esses aminoácidos, mais precisamente a leucina, ela tem uma ação sobre mTOR diretamente, tá? Sem muitas reações químicas para que faça aí o estímulo de mTOR. Então, os aminoácidos ali come a proteína, passa pelo processo digestivo e esses aminoácidos, mais precisamente como a leucina, vai fazer o estímulo de mTOR e a síntese de proteína no músculo, aumentar toda a proteína ingerida. Existem estímulos exógenos aí, como o exercício físico e a ingestão de proteínas, aminoácidos essenciais. Eles podem gerar um distúrbio na homeostase celular, que ativa as proteínas quinase e fosfatases, que são envolvidas no processo da tradução proteica. Essa via de sinalização também é responsável pela captação de glicose e o síntese de glucogênio lá no músculo. A alimentação, então, é uma peça fundamental para o ganho de massa muscular, podendo chegar a 60% da importância. Porém, existem algumas falhas aí de conhecimento das pessoas em geral, de que a alimentação balanceada e de qualidade, a não ser que situações especiais, atenda aí a necessidade nutricional de um praticante de exercício físico. Os exercícios de
resistência, né, estimula a síntese proteica, ou seja, a musculação, a síntese proteica no músculo de até 48 horas. Alguns estudos defendem essa condição. Entretanto, o balanço energético permanece negativo no pós-exercício imediato, até a administração das proteínas e dos aminoácidos. A ampliação do processo hipertrófico induzido pelo exercício resistido ocorre com a ingestão de aminoácidos e resposta endócrina. Então, para que as proteínas sejam captadas lá e façam o papel de construção dos seus músculos, elas precisam ser administradas no pós-treino, além dos hormônios anabólicos que já foram citados aí anteriormente, como o GH, a insulina, e um pouco mais adiante falarei sobre a testosterona. Muito bem, então o exercício resistido ele constitui método excelente para promover o ganho de músculo esquelético. O mesmo pode ser potencializado pelos suplementos proteicos. Então tem pessoas aí que eu prefiro comer lá carne, ovo, alimentos de origem animais, mas existem pessoas que usam os suplementos proteicos, né, em particular aqueles que contêm elevadas concentrações de aminoácidos indispensáveis. Existem algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, que defende a ingestão adequada de proteínas para atletas de força. Seria de aproximadamente 1,6 a 1,7 gramas por quilo corporal por dia. Então, se você pegar, vamos ser mais preciso aí na matemática, então uma pessoa aí de 100 quilos faria ingestão aí de 160 a 170 gramas de proteína por dia, ok? Muito bem, para otimizar a recuperação, o objetivo desta ingestão das proteínas é para melhorar aí a recuperação muscular. Recomenda-se o consumo de carboidrato entre 5 a 8 gramas por quilo corporal por dia para estimular aí a produção de insulina, né, que faz um papel anticatabólico, além de fazer a reposição do glicogênio que foi depletado aí durante a musculação. Precisamos fazer a reposição dos estoques de glicogênio. Em exercícios de longa duração ou treinos intensos, a necessidade de até 10 quilos, 10 gramas por quilo corporal ao dia para adequada recuperação do glicogênio muscular, conforme já foi dito, e para o aumento da massa magra. Muito bem, então o que nós precisamos entender, o que podemos absorver desta imagem é que a combinação de dieta e exercício ela é fundamental, mas existem ali algumas informações mais detalhadas que só os profissionais que estudam, que fazem todo o desenrolar dos caminhos para que os seus alunos, seus clientes chegam aí à maximização dos resultados. Então, os nutricionistas se debruçam aí muitos anos de estudo para compreender e prescrever as dietas de acordo com a individualidade de cada aluno, atleta, cliente, etc. Assim como os exercícios precisam ser detalhadamente elaborados para conseguir maximizar. Okay? Então são duas condições que estão lado a lado e vão conseguir fazer aí toda uma sincronização para que você tenha melhores ganhos de massa muscular. Existem outras variáveis, essas variáveis eu quero citar alguns estudos que evidenciaram maiores ganhos de massa muscular em consequência da suplementação, por exemplo, de creatina. Creatina combinada com o treino de força, logicamente, né? Então tem uma meta-análise conduzida por Brent,
Dos 67 estudos que mensuraram a massa corporal, 47 reportaram o aumento da massa magra, dos músculos totais, né, decorrente da suplementação de creatina. Existem evidências suficientes para se afirmar que a suplementação de creatina acompanhada do treinamento de força resulta em aumentos hipertróficos maiores do que vistos quando da suplementação ou só do treino isoladamente. Então, tomar só creatina não vai adiantar nada, ou fazer só musculação e não fizer o aporte nutricional também não vai adiantar, conforme já foi dito antes. Então, a creatina aí é um suplemento barato, é um dos poucos suplementos alimentares que tem respaldos realmente científicos significativos relacionados aí aos volumes musculares. Nesta outra imagem, é a nossa última imagem desta aula, quero abordar um outro hormônio que não foi citado lá até então nessa aula, que é a testosterona. Então, a testosterona e outros andrógenos, né, tem efeito em praticantes, na realidade tem efeitos praticamente em todos os tecidos do nosso corpo. É um hormônio masculino, onde ocorre a alta taxa de produção em relação às mulheres. As mulheres também produzem testosterona 10, 15, 20 vezes menores do que os homens. E a testosterona está relacionada principalmente aos ganhos de massa muscular. Essas ações metabólicas são do tipo anabolizantes, né? Quando eu falo anabolizante, não é a testosterona injetável, tá? Ela tem ação anabolizante, ação que sinaliza a hipertrofia e adquire alta importância fisiológica. Favorece a retenção de nitrogênio, que é o balanço nitrogenado positivo, a nível de todos os tecidos, particularmente no músculo. Após a aceleração do anabolismo proteico nos tecidos mineralizados, a importante retenção de cálcio, e junto com essa retenção de nitrogênio nos músculos, capta-se o potássio, magnésio, sódio, fósforo, enxofre, etc. Esse hormônio, então, que se encontra em média 20% livre, sem ligações com proteínas, se liga ao receptor androgênico muscular, que por sua vez ativa a expressão gênica responsável pela hipertrofia. Cabe ressaltar também aqui para vocês que situações de estresse, cansaço, exagero em exercício pode levar a um overtraining, né? Libera um hormônio de efeito antagônico à testosterona, que é o cortisol, o hormônio do estresse. Então existem vários estudos que às vezes menos é mais. Então as pessoas acham que quanto mais faz exercício, melhor, e não é. Nosso organismo ele se defende destas condições e o corpo é muito inteligente. Então existe um platô ali que você atinge relacionado à dose e resposta. Não é quanto mais você fizer, melhor. É a qualidade do que é feito que vai mostrar o que é mais eficiente. Então o cortisol, ele tem, além de ser catabólico, né, o contrário, também provoca redução da testosterona, do GH no organismo. Dietas restritivas com baixa ingestão de gordura poliinsaturada, como os ômegas 3, 6 e 9. Dormir mal, sono aí, a galera que não dorme direito, ou pouco, né, pessoas que têm sono fragmentado ou dormem poucas horas na noite. Dietas com alta ingestão de carboidratos simples, de alto índice glicêmico, também atrapalha, e muita manutenção dos níveis mais altos de testosterona. Então, se você tem baixa testosterona,
Mesmo fazendo a dieta certinho e fazendo a musculação, se você não tiver os hormônios trabalhando a seu favor, você pode até fazer músculo, mas não fará de forma tão eficiente. Essa foi mais uma videoaula e até a próxima.